Fala pessoal, aqui é o professor Paulo Sérgio e conforme o prometido em sala de aula hoje, no dia 20 de abril, eu vou repassar os últimos 2 pontos da aula que a gente teve, tá, nesse dia, né? Essa aula, ela trazia 3 temáticas: transição demográfica, fatores de risco à saúde e perfil epidemiológico do brasileiro. A transição demográfica a gente já passou na aula, tá? E aí eu já reforço para que vocês olhem os slides que estão já aí no Moodle, tá bom? E agora eu vou repassar desde o início, tá? Essa segunda e terceira parte, que são partes mais rapidinhas. Sobre a primeira parte, eu vou lembrar vocês que não cai fórmula nessa primeira avaliação que a gente vai ter na semana que vem, só que os conceitos caem. Então, busquem, né, tentar entender esses conceitos. Eu trouxe alguns exemplos em sala de aula, mas aqui agora a gente vai focar nesses 2 temas de baixo, tá? Então vamos começar por fatores de risco. Os slides já estão cortados só para essas 2 partes, tá? Então, sobre fatores de risco, a gente falou um pouco, né? O que é fator de risco? O fator de risco a gente vai considerar, né, como um dano ou característica que acompanha o aumento da probabilidade da ocorrência de um fato indesejado. Essa ocorrência, ela pode ser uma incidência, uma prevalência, só que a gente não está entrando no detalhe de como ela vai acontecer ainda. Então, nessa aula a gente não entrou nesse detalhamento, apenas que ao ter uma determinada condição, né, algo acontece, né, um desfecho de saúde acontece, né, um fato indesejado aqui, né, sem que o dito fato tenha que intervir necessariamente em sua causalidade. Então, lembrando que a gente falou um pouquinho de causalidade, tá? Vários fatores, eles podem estar associados com um desfecho de saúde, tá? Agora, para que a gente possa aferir causalidade, né, ou seja, esse fator causa esse determinado desfecho, os estudos eles são mais profundos, tá? Então, assim, eu citei o exemplo em sala de aula da exposição à radiação, né? Determinados níveis de radiação, independente do contexto, do organismo, de ter ou não outros tipos de doença, podem levar ao câncer, a um determinado tipo de câncer, dependendo do tipo de radiação, tá? Isso é independente de qualquer coisa, ele causa o câncer, tá? Agora, a gente tem aí uma série de elementos, como, por exemplo, obesidade, sedentarismo, prática de atividade física, tempo de tela, são fatores de risco para uma série de doenças crônicas. Agora, a gente não pode dizer que isto causa necessariamente um outro ponto. Então, por exemplo, aquela criança que fica com muito tempo de tela, né, no celular, agora na pandemia que a gente teve, é um comportamento que a gente não deseja, né? Não é o estilo de vida saudável ficar muito tempo na frente do celular, na frente da televisão, do computador. Mas a gente não pode dizer que isso causa hipertensão, que isso causa diabetes. Agora, esse comportamento, somado a tantos outros, podem levar, né? Estão associados, sim. Então, inclusive esse ponto de associado ou não associado, se a gente, por exemplo, pegar um grupo de pessoas com uma patologia específica, por exemplo, hipertensos, a gente vai ver que existe um padrão nesses hipertensos e uma grande prevalência desses hipertensos aí, é uma probabilidade alta de eles terem esses comportamentos, esses fatores de risco que a gente está falando aqui, tá bom? Então, só para resgatar o que a gente falou na sala. Sobre causalidade. Então, a causa de uma doença ou agravo à saúde é um evento, condição, característica ou uma combinação desses fatores que desempenham um papel importante no desenvolvimento de um desfecho em saúde, tá? Então, às vezes, um desfecho em saúde, muitas vezes, né, não vai depender apenas de um aspecto, de um elemento. Então, é um comportamento, vamos dizer, de risco, ele vai incorporar vários elementos que juntos eles podem causar uma determinada doença, tá? Então, por exemplo, eu me alimentar muito mal, né, com muita gordura, enfim, não praticar atividade física, eu posso fazer com que tenha uma circulação maior de gordura na minha corrente sanguínea, eu tenho um AVC, por exemplo, né? Então, em estudos longitudinais, onde a gente consegue acompanhar as pessoas e os seus hábitos, a gente consegue a mesma pessoa acompanhar durante 10, 20 anos, né? São os estudos de coorte, por exemplo, e aí eu consigo, com mais propriedade, né, aferir causalidades. Olha, se você não fizer isso, a probabilidade, a chance, né, aí a gente trabalha com razão de chance, de você ter determinado desfecho negativo de saúde é muito maior, tá? Então, vários elementos podem
que aqui a gente vai entrar naquela questão de causa suficiente e causa necessária, tá? Então, vários elementos podem levar a um desfecho negativo. Quando a gente falou aqui também de, agora voltando, né, causa suficiente e causa necessária. A causa necessária é que sem aquela causa, aquele desfecho não acontece, tá? E a causa suficiente, ó, é quando ela inevitavelmente produz ou inicia um desfecho, tá bom? Então, a gente pode ter uma série de causas, né, que juntas elas podem chegar a essa suficiência para ocasionar um desfecho negativo de saúde, tá? Agora, a questão da causa necessária é que sem ela, esse desfecho não vai acontecer. Agora, com ela, ele vai ou pode acontecer. É necessário que essa causa esteja lá, tá? Aí a gente entrou um pouco nos critérios de Hill, eu apenas citei eles, tá? Eles são fundamentais quando a gente vai falar de causalidade, só que é uma temática que eu considero mais profunda dentro da disciplina de epidemiologia, então eu preferi apenas falar de maneira mais rasa que existe essas questões relacionadas à causalidade de doenças, que existem critérios para se analisar, tá? Esses critérios de Hill são critérios clássicos que vão estar envolvendo e vão estar justificando o fato de uma coisa causar ou não outra. Para conseguir fazer uma afirmação, isto causa isto, é necessário fazer um estudo controlado, né? Controlar, por exemplo, um grupo de pessoas, né? E a exposição que essas pessoas vão ter e os reflexos que essa exposição a esses fatores todos, né? Vão ocasionar na sua saúde. E aí a gente consegue fazer mais afirmações. Então, por exemplo, eu não posso pegar um estudo transversal, que é um estudo, por exemplo, vamos pensar aí a PNAD, né, que eu citei já alguns artigos. É um estudo com 200 mil pessoas, e aí eu vejo que, por exemplo, né, 22% da população tem hipertensão, e desses 22% da população que tem hipertensão, 90% não pratica atividade física, faz de conta. Eu não posso dizer que não praticar atividade física causa hipertensão. Aquilo foi apenas um retrato de um momento onde foi feita essa avaliação. Para eu fazer essa afirmação, não que não cause, não estou dizendo que sim nem que não, mas para fazer essa afirmação, não posso me basear num estudo que é só um recorte, que é como se fosse aquele estudo que todo mundo preenche um questionário naquele momento. Eu teria que pegar essas pessoas, acompanhar elas por um tempo, analisar o que elas fazem no dia a dia delas, que não é só atividade física, outras coisas associadas, né, são as causas necessárias ali. E aí eu vou conseguir, sim, com propriedade, falar, olha, todos esses fatores, de maneira associada, podem causar esse determinado desfecho de saúde, tá bom? Então, só estou falando que, embora existam causas necessárias, suficientes para determinado desfecho de saúde, alguns estudos não vão dar suficiência para nós podermos afirmar que isto causa isso. Agora, existem estudos clássicos já, né? Então, não precisa refazer para descobrir isso. Então, tem estudos que já mostraram, né, por exemplo, a questão da causalidade de câncer para a utilização do tabaco. Tá? Então, isso não precisa ser feito de novo para provar, já foi feito de maneira substancial, mostrando todos esses elementos aqui, força de associação, consistência, especificidade, temporalidade, gradiente biológico, plausibilidade, coerência, evidência experimental e analogia. Então, não estou entrando em nenhum detalhamento desses elementos, mas é só para falar que quando a gente diz que algo causa alguma coisa, tem que ser um estudo mais profundo, que considera, por exemplo, esses elementos de Hill, esses critérios aqui, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado para dizer que isso causa aquilo, tá? Do ponto de vista da epidemiologia. Sobre a causalidade, então, aqui é o que eu estou falando agora. É importante destacar que não é possível separar o quanto da doença em cada indivíduo é causada por cada componente. Então, assim, tem outro fator, né? A gente tem fatores de risco para uma doença, né? Para doenças crônicas. Existem vários fatores de risco, a gente vai ver alguns aqui. Não quer dizer que, por eu ter 10 fatores de risco, 10% de culpa, vamos dizer assim, desse fator de risco é atribuído para causar aquele desfecho. Não. Então, assim, geralmente quando é feito um estudo, a gente investiga os fatores de riscos conhecidos, né? A maioria dos estudos é assim, outros são mais investigativos para descobrir outros fatores de risco que a gente não conhece, mas a grande maioria você vai botar lá nas variáveis para estudar os fatores de risco conhecidos já na literatura, que tem a ver com aquele desfecho negativo de saúde. E aí você cria lá uma fórmula, né, através de regressão, geralmente, regressões, tem várias, né? E aí você identifica que cada uma daquelas variáveis, cada um daqueles fatores de risco, possui um peso, né? É um peso que é para mais ou para menos,
né, para poder definir para poder, vamos dizer assim, estar relacionado com aquele desfecho de saúde. Só que ali a gente está avaliando em termos populacionais, isso é muito variável individualmente, né, por N fatores, pelo ambiente que a pessoa está exposta, pelas condições socioeconômicas daquela pessoa, né, pelo nível de estresse, coisas que não são captadas. Então, eu não posso considerar, embora aquilo ali seja fortemente associado, né, ou às vezes, inclusive, causa, né, um determinado desfecho, eu não consigo dizer o quanto cada coisinha causa. Eu não posso dizer assim, sedentarismo é 20% de culpa. Né? Eu estou falando culpa aqui brincando, né? Mas só para a gente fazer essa analogia. A atividade física é 30%. Então, se eu ser ativo, né, se eu for ativo, 30% a menos de chance. Não existe essa coisa fechada, essa fórmula fechada. Tá? Até porque tem a individualidade biológica, outros fatores, tantos que a gente utiliza no treinamento, a gente também utiliza aqui. Né? Se a gente voltar aqui, a gente tem, por exemplo, evidência experimental, gradiente biológico, e cada pessoa é de um jeito. Agora, em termos populacionais, é muito difícil a gente errar. Então, a gente está falando de 200 mil pessoas, sei lá, 100 mil pessoas, um censo, às vezes, a população inteira. Né? Quando a gente vê que determinados comportamentos estão fortemente associados com desfecho, deve-se ter uma atenção para isso. E a gente sabe que atividade física, sedentarismo, obesidade, se alimentar mal, estresse, uso de álcool, uso de tabaco, tudo isso aí está relacionado, é fator de risco para uma série de doenças. Tá bom? Vamos lá. Como todas as causas componentes, né, são necessárias, aqui, ó, como todas as causas componentes são necessárias em menor ou maior grau, então a gente tem várias causas que somadas, né, vão fazer vamos dizer assim, um ambiente negativo, né, ou propício para que aquele desfecho negativo de saúde ocorra, né? Para que uma doença ocorra, não é possível atribuir um grau de certeza de quantos por cento determinada doença como é que eu estava falando agora. Então, eu não posso dizer que eu sou hipertenso porque eu não fiz isso, é exatamente isso. Às vezes, a gente controla 10, 20, no máximo aí 30 variáveis, 40, depende do estudo, né? Alguns é só 5, 6, às vezes são só os principais, mas tem uma infinidade de coisas que a gente ainda não sabe, né? Então, por isso, o mundo da ciência, a tecnologia está sempre evoluindo. Então, de vez em quando sai um estudo novo dizendo que tal fator, tal gene, tal hormônio tem relação com uma outra coisa. Essa aí já era uma outra variável que a gente não estava controlando, agora a gente vai começar a controlar. Então, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, mas tem muita coisa que a gente já sabe. E a gente acaba, pensando em saúde pública, direcionando as nossas ações como profissional de saúde baseado nas evidências científicas do momento. Tá? Então, hoje, você, profissional de saúde, né, daqui a pouco formado, você vai se pautar nos conhecimentos técnicos e científicos do momento que você está se formando. Por isso que é importante o profissional sempre se atualizar. Tá? Sempre a gente lifelong learning, né? Que a gente sempre vai estar se atualizando, mesmo depois de formado, porque sempre vai estar saindo evidência científica nova. Tá bom? Mas hoje a gente já sabe, atividade física é fator de risco, é condicionante determinante de saúde, a gente tem os determinantes de saúde que a gente já falou, a gente não vai esquecer deles, daqui a pouco eu vou tocar neles, e dentro de toda essa salada mista, né, a gente vai ter fatores que vão oferecer risco ou proteção para patologias, né? Então, por exemplo, eu praticar atividade física ao mesmo tempo que eu não praticar atividade física é um fator de risco, né? Quando eu estou falando de atividade física aqui, é não praticar, é a inatividade física, tá? Ou é atividade física insuficiente. Então, isso é um fator de risco. Agora, eu praticar conforme a recomendação é um fator de proteção, tá bom? A gente está falando de fator de risco, porque o oposto aí vamos entender que é um fator de proteção, tá bom? Vamos lá. Voltando aos fatores de risco, milhares de estudos, né, robustos. Robusto, a gente fala estudo com muita gente, com muitas variáveis, controlando bastante. E de acompanhamento, né? Eu citei exemplos, coach, estudos clínicos. Estudos clínicos a gente pega as pessoas e acompanha tudo que elas fazem, tudo o que ela come, né? Enfim, aqui, parece até aquela propaganda do Fantástico, né? De onde elas vêm, o que elas comem, o que elas pensam. É isso aí, estudo clínico, dependendo do estudo, a gente faz um controle. Pode ser em laboratório, dependendo, quando a gente está falando de uma patologia, assim, ou pode ser um estudo clínico, né, que vai considerar, por exemplo, o controle do treinamento. Então, existem estudos epidemiológicos clínicos que você vai ver, por exemplo, o quanto que determinado treinamento aprimora a força de, sei lá, de membro inferior para determinado movimento. Né? Então, existem estudos clínicos que são específicos assim dessa linha de treinamento. E aqui, do ponto de vista mais de saúde, mais macro, também vão existir estudos clínicos que podem ter relação, por exemplo, com aplicação de vacina, testagens, né, coisas que a gente viu agora na pandemia. E os estudos de coach, essa característica de você acompanhar durante um período o mesmo indivíduo e recorrentemente fazendo testes, tá, ao longo desse tempo e vendo como é que é a configuração, né, de determinados desfechos de saúde a partir
do comportamento e das exposições e ambiente que essa pessoa está envolvida ali. Tá? Isso, então, a partir desses estudos robustos, né, voltando aqui, nos permite conhecer os fatores de risco de muitas doenças e desfechos de saúde. Aqui eu peguei um estudo da Malta, Débora Malta, ela é uma pesquisadora que trabalhou muitos anos no Ministério da Saúde, muitos estudos nessa linha vão ter ela como autora, ela publica bastante, e esse estudo dela, ela traz fatores de risco, tá? Então, ali tem vários fatores de risco, alguns são mais controláveis, outros são menos, mas nós, como profissionais de saúde, temos que ter um conhecimento de todos eles, tá? Mas, logicamente, teremos uma maior, vamos dizer assim, possibilidade de intervir naqueles que são mutáveis. Então, por exemplo, saneamento, né? A pessoa mora numa região que não tem saneamento, então o que a gente vai contribuir como profissional de saúde, vamos, hipoteticamente, seu trabalho lá no posto de saúde, conscientizando essa pessoa para não tomar água sem ferver e etc e tal, mas isso já é uma intervenção, tá? Mas, no nosso caso, a gente vai focar aqui muito no comportamento, né? Do ponto de vista prático. Então, a conscientização para a importância da atividade física, né? Questão de hábitos, né? Tabagismo, álcool, uso de drogas, isso tudo diretamente vai influenciar alguns fatores de saúde que são estritamente ligados a essas patologias. Então, por exemplo, colesterol elevado, hipercolesterolemia, é uma doença, tá? A pessoa pode estar com colesterol elevado ali num exame que fez, alterou, mas não quer dizer que ela ainda tenha esse diagnóstico, mas você incentivando, né, uma vida ativa, alimentação saudável, nananã, a gente pode reverter isso, ou até mesmo quem já tem essa patologia, pode, enfim, de alguma forma melhorar o seu estilo de vida, diminuir medicamento, né, a partir do acompanhamento médico. E aí temos tantas outras, ali, a glicemia de jejum elevada, tá? Então aqui tem relação com diabetes, pressão sistólica elevada, tem relação com a hipertensão, né, totalmente, né, uma relação bem clara aqui. Densidade mineral óssea baixa, então osteoporose, taxa de filtração glomerular baixa, né, que aí vai ter relação com circulação, com oxigenação, né? Então, tudo isso aí são aspectos que podem ser mudados com o estilo de vida, tá? Nosso foco é atividade física, mas não somente. Então, a gente sempre, como profissional completo, que vai pensar naquele indivíduo que você vai atender, pode ser aluno de personal, tem que pensar sob um ponto de vista holístico, né? Então, tem coisas que fazem com que essa pessoa não se alimente bem. O que é? E você pode, como profissional de saúde, né, fazer direcionamentos. Então, às vezes, você vai ter que indicar para outros profissionais também, inclusive. Tá? Ali eu estava devendo para vocês a exposição ocupacional ao asbesto, né? Asbesto, que é o amianto, tá? Então, a gente sabe, né, que isso é utilizado na indústria e de lá para cá, essa exposição ela pode gerar uma série de problemas, tá? E por conta disso, essa exposição acaba sendo um fator de risco. Assim como a gente sabe, por exemplo, pessoas que trabalham em minas, né, de carvão e coisas assim, também, por aspirar aquele ar, também podem ter a abreviação da sua vida, né, por conta disso. Então, tudo isso aí são elementos que são fatores de risco. Ali, inclusive, abuso sexual infantil, super complexo essa temática, né? Violência por parceiro íntimo, são aspectos que às vezes não estão relacionados a uma exposição que às vezes a gente acaba associando, né, vamos dizer assim, uma patologia instalada a um fenômeno que a gente consegue ver, né, e às vezes um comportamento pode gerar traumas que vão fazer essa pessoa ter um monte de desfecho negativo de saúde, tá? Então, por exemplo, o abuso sexual infantil pode fazer que, por exemplo, uma criança venha a desencadear um distúrbio alimentar, né? E isso vai gerar todos esses desdobramentos que a gente acabou de falar, ou uma compulsão por alguma coisa, né? E assim, é muito complicado porque, às vezes, um evento desse gera uma série de problemas para uma vida inteira, tá? Então, assim, atividade física, você não vai uma vez, você pode, né? Agora, num caso desse, então é muito diferente, é muito complexo. Isso mostra que a área da saúde ela tem que andar de mãos dadas, né, com uma série de categorias profissionais para tentar entender um pouquinho disso, tá bom? Vamos lá. Então, esses estudos, eles mostram, né, muitos estudos mostram que inatividade física, sedentarismo, obesidade, sedentarismo está muito associado a tempo de tela, tá? A gente usa essa terminologia, tempo de tela. O que é tempo de tela? É ficar mais de 3 horas sentado na frente do celular, do computador, da TV. Esse mais de 3 horas depende do critério que você vai usar, tá? Mas vai ficar um período prolongado.
tá? Ou ficar muito tempo sentado ininterruptamente, tá? Porque isso influencia, pode gerar trombose, dificulta circulação, são coisas que você, profissional de educação física, né, em breve formado, vai precisar incorporar nas suas ações, independente da área que for, tá bom? Alimentação não saudável, hábito tabágico e de álcool e estresse. Eu vou focar mais nesses, tá? Só para a gente ter uma ideia. Ó, isso aqui, ó, é uma tabela de um artigo, tá? Esse artigo ele vai ficar lá nas referências que vocês podem ir atrás, mas só para a gente ver. Se eu pegar um artigo científico, né? Um artigo científico geralmente ele tem um resumo, tá? Não sei o quanto vocês estão habituados a ler artigo científico, mas ele tem um resumo. Nessa disciplina a gente vai entrar em alguns artigos, eu vou ensinar vocês a procurar artigos que podem ajudar vocês para, enfim, a buscar evidências boas, tá? Sólidas. Aqui é só uma fotinho de um quadro para vocês olharem. Vai ter o resumo, vai ter a introdução, né? Vai ter a metodologia, os métodos, geralmente é dessa forma, tá? Depois tem os resultados, depois tem a discussão. A discussão é eu ver o que eu achei nos resultados, comparar com o que já tinha no mundo científico, tá? E depois tem as considerações finais, daí as referências. Geralmente é assim o artigo. Isso aqui é uma foto de uma tabela de um resultado desse artigo aqui. Nessa foto, dessa tabela, a gente consegue reparar. Eu vou tentar botar o mouse aqui para facilitar. Então, agora, nesse momento, né, se você está ouvindo, eu estou usando o mouse para mostrar alguns números ali. Então, aqui eles fazem um recorte, ó, prevalência e razão de prevalência. Tá? Isso aqui é uma forma de aparecer, de a gente medir, né, o quanto de determinadas doenças, né, ou fatores de risco, aqui no caso, estão presentes na população. Tá? Aqui é população adulta de capitais brasileiras. Então, esse aqui é um estudo, ó, segundo sexo, tá? Então, a gente vai ver aqui um pedaço que é de homens, um pedaço que é de mulheres e um pedaço que é total, tá? O total é de toda a população. Geralmente, os estudos mostram o resultado total, mas depois que a gente analisar entre homens e mulheres, a gente vê que é diferente. Então, assim, por exemplo, prevalência total de pessoas fumantes. Então, eles foram lá e viram que na população das capitais brasileiras, nas capitais do Distrito Federal, tá? Um estudo de 2013, 11,3%, ó, tá aqui embaixo aqui da minha fotinho, ó, 11,3%, tá? Fumavam. Aí tem um intervalo de confiança, a gente vai aprender isso depois, tá? Mas olha só, mesmo sendo 11% a prevalência, isso aqui do lado é IC, é intervalo de confiança. A gente tem a prevalência das mulheres, que é 8,6%, e a prevalência dos homens, que é 14,4%, ou seja, homens fumam mais que mulheres, tá? Então, aqui, ó, olha só essa parte aqui, ó, consumo de 20 ou mais cigarros por dia. Então, a prevalência nos homens é 4,5, nas mulheres 2,4, é quase o dobro. Então, homem fuma muito mais que mulher. Tá? Então, aí a gente vai ver por que mulher vive mais que homem quando a gente vai avaliar a longevidade. Tem a ver com os hábitos, tá? Isso aqui é uma das coisas. Tem outros pontos, tá? Por exemplo, acidente de trânsito, várias coisas justificam o fato de a média ali dos homens morrerem mais cedo, tá? Só um exemplo. Agora, aqui vamos para atividade física, na seta amarela. Então, ali tem, ó, prática do nível recomendado de atividade física no tempo livre, tá? A gente vai falar disso, existem vários domínios de atividade física, mas aqui no tempo livre, que é o tempo de lazer que a gente utiliza, ó, lá no final, ó, a prevalência total é 33,8%, ou seja, mais ou menos 1/3 da população brasileira que vive nas capitais pratica atividade física de maneira dentro do recomendado, tá? Ou seja, elas estão usufruindo dos benefícios da atividade física, porque estão fazendo o mínimo necessário, tá? Agora, se a gente olhar no gênero, olha só, homens é 41%, mulheres 27%. Então, tem uma desigualdade de gênero na distribuição aqui, na ocorrência, né, da prática suficiente de atividade física, ou seja, precisamos pensar numa política pública que faça as mulheres se movimentar mais. Aí você vai analisar os determinantes sociais que eu falei. Opa, peraí, não é tão simples, porque a mulher ela faz jornada dupla, ela trabalha, ela cuida dos filhos, geralmente, né, na cultura brasileira, por exemplo. Então, a gente começa a pensar, então, o modo como a cultura está instituída, de alguma forma, né, que é a cultura machista, que a gente fala de vez em quando, a gente, né, ouve as pessoas falando, ela faz com que as mulheres tenham que fazer dobrado aí a sua carga de trabalho, o que sobra menos tempo para praticar atividade física. Ela vai descansar, ela não vai fazer atividade física quando ela está cansada, no final do dia. Tá? Então, só para a gente refletir. Uma tabela como essa, que é uma tabela simples, ela mostra isso. Então, aqui, ó, prática de atividade física no deslocamento. Daí também tem ali, não vou entrar muito nesse, vamos ver aqui, prática insuficiente de atividade física. Então, a pessoa faz atividade física, mas não é o suficiente. 49,4% da população total desse grupo aqui, junto homens e mulheres, mas se eu separar, 39,9% é homens, então
ou melhor, 40% dos homens não praticam o nível suficiente de atividade física, o recomendado, e 57% das mulheres não praticam, tá? Então, aqui a gente começa a fazer alguns opa, não sabia que era assim, que tinha essa diferença, tá? Estamos falando de desigualdade de gênero na atividade física. Então, não dá para falar de desigualdade de atividade física. Dá. Aqui a gente está mostrando isso. Fisicamente inativos, não faz nada, não faz o nível recomendado, abaixo, tá? 16% da população não se mexe, praticamente. E aí, embaixo, nós temos ali assistir a televisão por 3 ou mais horas, que é o tempo de tela que eu estava falando, 28,6%. Esse ó, já é parecido entre homens e mulheres, 28,6% na população aqui investigada, né, de todas as capitais. Quando eu vejo mulher 29%, homem 28%, é mais perto. Aí tem a análise do intervalo de confiança, que depois eu vou ensinar vocês a olhar isso. Então, não tem uma diferença significativa entre homens e mulheres nesse caso. Aí a gente tem também excesso de peso ali embaixo, vou aproveitar. Excesso de peso, 50%, 51% quase, né, a prevalência de excesso de peso. Excesso de peso é sobrepeso mais obesidade, tá? Então, sobrepeso é o IMC acima de 25 e obesidade acima de 30. Então, somando acima de 25, para todo mundo que estiver acima de 25, quase aí 60% da população está acima desses 25 do IMC. É muita gente, tá? Porque o sobrepeso já é fator de risco. E se a gente for analisar dentro dos gêneros, no sexo, a gente tem 54,7% nos homens, 47,4% nas mulheres. Aí aqui a gente já vê o contrário. Então, as mulheres elas estão com um peso mais controlado que os homens, tá? E aí, então, aqui já é um fator que está pesando mais de risco, né? Pesando mais para o homem, enquanto antes a parte de menos atividade física, né? A gente percebeu ali que era entre as mulheres, tá bom? Então, só para a gente ver dentro de um estudo como seria isso. Aí tá, agora, olha só. Lembra que eu falei dos determinantes sociais? Então, a gente está agora mostrei nessa tabela para vocês, que os fatores de risco, o comportamento deles vai ser diferente, né, de acordo com as variáveis demográficas, socioeconômicas, hábitos de vida, estado de saúde e elementos culturais de uma sociedade, eles podem refletir nisso também, tá? Então, se a gente fala que existe uma desigualdade, por exemplo, racial histórica no Brasil, né, e que por conta disso o acesso à saúde, à educação foi diferente, né? Hoje a gente percebe também, se fosse fazer ali uma separação, por exemplo, por cor de pele, que existe também diferença, acreditem, mas existe, tá? Então tem uma série de fatores e fenômenos que são difíceis de solucionar, mas que já são sabidos. E aí agora vocês, né, como estudantes de educação física que estão estudando epidemiologia, é importante vocês terem em mente isso, tá? A epidemiologia ela vai considerar isso. Então, para fechar essa nossa aula aqui, a gente tem mais aí uns 8 slides, eu vou trazer para vocês, né? Lembra que eu perguntei na sala de aula, qual é a prevalência de hipertensão, de diabetes, pessoal? Não tinha muita noção. Vamos entender qual é essa prevalência, como é que é? Porque vocês vão pegar um monte de clientes, vão pegar inclusive atletas, tá? Eu já peguei atleta com hipertensão controlada, né? Com diabetes, como é que eu vou fazer o exercício num atleta que tem uma dificuldade para assimilar insulina, né, a glicemia, né? Então, eu preciso entender um pouquinho disso e a gente começa entendendo isso sabendo qual é o perfil do brasileiro, tá? E a gente vai ver isso agora. Então, eu trouxe alguns estudos com números, tá? Esses números mudam. Vocês vão ver que alguns estudos aqui estão baseados em estudos populacionais de 2013 do Brasil. Só que são estudos muito robustos, com muitas pessoas. E aí, essa mudança, ela acontece cada vez que esses estudos são replicados, só que ela já mostra uma boa direção de como as coisas acontecem. Então, eu me baseio muito aqui, tá, nos estudos da Pesquisa Nacional de Saúde, tá, que é uma pesquisa que acontece a cada 5 anos, mais ou menos, e a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, que é a PNAD. Tá? A PNS, que é a primeira que eu falei, ela é uma continuidade da PNAD, elas investigam a mesma coisa, de certa forma. Então, eu consigo comparar o que a PNAD mostra e o que a PNS mostra, porque eu posso, por exemplo, eu tenho lá os estudos da PNAD, que é essa primeira que eu falei, ela tem um suplemento de saúde, e lá ela investiga várias coisas, faz atividade física, quanto, tem alguma doença, nananã, e aí isso dá um panorama que é o que eu vou mostrar para vocês. E ela aconteceu até 2008. 2013, a gente teve a PNS, só que ela continuou com a mesma metodologia. Então, eu posso, por exemplo, pegar um estudo da PNAD de 2008 e comparar com o resultado da PNS só para ver se piorou, aumentou, melhorou, diminuiu.
a prevalência de alguma doença. Então, é possível fazer isso, tá? E eu vou mostrar aqui alguns dados de artigos que saíram baseados nesses estudos. Olha só. Primeiro ponto, mais de 1 milhão de pessoas morreram, né, por conta de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil em 2015. Então, assim, mais de 1 milhão de pessoas, tá? É muita gente. Não tem esse número atualizado, porque a gente depende de estudos que investigam isso, mas certamente, eu não vou nem considerar a pandemia, tá? Mas só os reflexos da pandemia já vão fazer com que isso seja muito pior, né? No caso, a pandemia por si só é um caso à parte, que ela sozinha já, enfim, quase levou 1 milhão de pessoas a óbito. A gente sabe ali pelos números que a gente acompanhou no Brasil. Mas ela vai, né, quem está aqui, nós todos aqui, graças a Deus, temos, de alguma forma, mudanças no nosso comportamento, dos familiares, das pessoas próximas, né, da nossa sociedade, e essas pessoas todas, elas precisam aderir a estilo de vida saudável logo, para quem ainda não está, né, enfim, de alguma forma preocupado com isso, precisa se preocupar. A gente, como profissional de saúde, tem esse dever de passar essa mensagem, porque isso é fator de risco, é o que a gente acabou de ver, tá? E a gente teve um aumento muito grande na prevalência dos fatores de risco. Muita gente ficou parada, muita gente se alimentou mal, muita gente ficou mais tempo na tela, na TV, muita gente ficou sentado muito tempo, muita gente se estressou, né? Entrou em depressão por conta de luto, por conta de falência, né, de empresas. Então, tudo isso, de certa forma, são fatores de risco para um monte de doença, tá? E aqui a gente vai falar de doença, tem depressão, é uma doença crônica também, tá? Então, a gente fica sempre focado só em hipertensão e diabetes, mas tem uma série de outras doenças que a gente vai tratar algumas aqui. Então, olha lá. Em 2013, 45% da população adulta tinha pelo menos uma doença crônica. Estou dizendo para vocês que quase metade da população tem pelo menos uma doença crônica. Mas olha só, infelizmente, né, e só para vocês terem noção, no estudo de 2019, que é a PNS subsequente, então aqui eu estou falando de dados da PNS 2013. Em 2019, eles replicaram a mesma pesquisa e já deu 53%. Tá? Então, já passou da metade, né, da população ter pelo menos uma doença crônica. Tá? E 2019, gente, foi antes da pandemia. Porque se eu fizer o de novo agora, deve estar pior ainda. Tá? Então, esse é o contexto da sociedade que a gente vive. Tá bom? E aí, o que a gente faz? A gente analisa como é que é o perfil dessas pessoas que têm essas doenças crônicas. E olha só, ela é mais ocorrente, ela acontece mais em mulheres, em indivíduos mais velhos, em pessoas com baixa escolaridade e moradores da região sudeste, sul e centro-oeste do país, tá? Nessa ordem. Então, porque aqui é um estudo nacional, então ele analisa as regiões do país e ele viu que no sudeste tem mais gente, né, enfim, com doença crônica, por exemplo, né, que se mostrou ter pelo menos uma doença crônica. Tá? Nessa mesma pesquisa, olha só, para a gente ter uma ideia, hipertensão arterial, a prevalência na população brasileira foi de 21,4%, ou seja, um pouquinho mais de 1/5 da população tinha hipertensão. Problemas na coluna, 18,5%, depressão, 7,6%, artrite, 6,4%, diabetes, 6,2% e asma, 4,4%. Tudo isso aumentou um pouco, tá? Em 2019 e aumentou muito mais agora, só que agora a gente ainda precisa de um estudo robusto saindo aí para a gente poder comparar. Tá bom? As mulheres apresentaram maior prevalência em todas as principais doenças comparadas aos homens. Então, hipertensão, né, mulheres apresentaram 24%, homens 18%, problemas de coluna 21%, 15%, depressão 10% contra 4%. A depressão é curioso, porque os estudos mostram que as mulheres têm 2 vezes mais chance de ter depressão do que os homens. Tá? A cada 3 pessoas que têm depressão, 2 são mulheres. Tá bom? Artrite, 9 para 3,5, né? Diabetes, 7 para 5,4. Então, só para a gente ver que existe diferença de gênero quando a gente compara, né, as prevalências e ocorrências dessas doenças. Aí, aqui um outro estudo mostrando, né, que diabetes, hipertensão e acidente vascular cerebral, artrite e outros problemas foram mais prevalentes em adultos com baixa escolaridade. Então, olha só, o que tem a ver isso? Se eu estudo mais, ou se eu tenho acesso à educação, eu conheço mais as condutas que são boas para o meu corpo. Aí tem uma correlação muito forte, né, de escolaridade com renda. Então, eu tenho renda, eu tenho oportunidade de fazer um esporte porque eu pago o local e vou. Uma pessoa que não tem essa opção, ela depende do que tem lá disponível para ela.
né, do setor público, muitas vezes, né? Então, a gente consegue ver diferenças importantíssimas, tá, nos desfechos de saúde com escolaridade. Aí aqui, ao investigar a distribuição da multimorbidade na população adulta, tá? Então, multimorbidade é essa tipo assim, ter mais de um tipo de morbidade, de uma doença crônica como essa. Foi mostrada maior prevalência entre mulheres do que homens, então, novamente, entre os mais velhos, entre pessoas com menor escolaridade e residentes das regiões Sudeste e Sul, tá bom? Quando analisadas as doenças crônicas e a utilização de serviços de saúde no Brasil, isso é bem interessante, foi verificada uma associação positiva com internação hospitalar, consulta médica, utilização de serviço de saúde para aqueles que tinham doença crônica. Então, assim, ter uma doença crônica, quanto mais doença crônica eu tiver, quanto maior for minha carga de doença, a gente fala carga de doença, por exemplo, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, muitas doenças crônicas, né? Quanto mais doenças crônicas eu tiver, maior a probabilidade de eu internar no hospital, consultar médico, utilizar serviço de saúde, tá? Aqui embaixo já mostra isso. Comparando as pessoas com doenças crônicas, né, e as sem doenças crônicas, aquelas com doenças crônicas, elas utilizaram 2 vezes mais o serviço de saúde, tá? Internaram 70% mais, consultaram o médico 26% mais, e deixou de realizar alguma atividade do dia a dia também. Então, tem essa questão funcional, tá bom? Isso aqui quer dizer o quê? Que uma gestão pública que investe em promoção de saúde e enfrentamento de fator de risco vai ter menos pessoas doentes e vai gastar menos com saúde, porque vai ter menos gente internando. Internar uma pessoa é super caro, tá, pessoal? Então, se eu consigo estimular as pessoas a serem mais ativas, eu consigo, de alguma forma, ajudar nesse enfrentamento. Tá? E aí, dentre essas atividades de promoção de saúde, a gente tem a prática regular de atividade física. Então, ter programas voltados para a promoção de atividade física numa cidade, no município, contribui para isso. Então, se eu estou falando que gente com menor escolaridade tem acesso, menor renda, e eu tenho um programa público na periferia com um profissional de educação física, né, fazendo ações diariamente para aquela população, vocês acham que essa população vai ficar mais ou menos ativa? Então, é por aí que a gente tem que pensar, tá? Aqui compararam, então, 2006 a 2016 no Brasil, o IMC, Índice de Massa Corporal, ou seja, vocês já estão careca também de ver aí no curso, né? E houve um aumento em 10 anos, tá? Mas só aumentou 1, né? A pessoa vai olhar assim. Mas aumentar 1 na população inteira, porque a gente está falando da média geral, tá? No Brasil, dos investigados aqui. Então, isso é muito, porque aumentar 1 quer dizer que uns ficaram igual e outros aumentaram muito. Não é que aumentou 1 só. Isso é uma média e aumentou, tá? Então, isso mostra o quê? Comportamento e os hábitos da população brasileira, né? De alguma forma, estão contribuindo para isso. Está comendo pior, está fazendo menos atividade física, tá? Então, essa é a reflexão. O mesmo estudo apontou para um aumento na prevalência geral de excesso de peso. Lembra que excesso de peso é sobrepeso mais obesidade, tá? IMC acima de 25. Aumentou, olha só como aumentou, de 48% para 57% da população entre os homens e de 37,8% para 48,2%. Então, aumentou quase 10% a prevalência em 10 anos, tá? Se a gente continuar nessa aí 1% por ano, né, se fosse assim, a gente está com um futuro bem preocupante. Em 2016 já fazem, vamos ver aí, 4, 6 anos. Tá? Então, esses dados não são atuais e provavelmente pioraram. Ainda foi verificado o aumento na obesidade, de 11,7 para 18,1. Tá? E aí também ele mostra a diferença entre homens e mulheres. Aqui um outro estudo, também 2013, tá? Esse estudo 2013 é a PNS, e ele considera a população do Brasil, tá? Então, ele é bem interessante, é um estudo que dá para confiar. Prevalência de hipertensão, 24,1%, tá? Hipertensão autorreferida, o que é isso? É que quando você vai fazer uma pesquisa por questionário, a gente vai falar também de como medir questões de saúde, como verificar atividade física na população. A gente vai ter uma aula disso, tá? Mas só para adiantar, eu posso saber se a pessoa tem hipertensão a partir do diagnóstico médico, eu posso saber verificando a pressão dela, mas o diagnóstico não é dado só com uma verificação, você pode estar com a pressão alterada, mas você não é hipertenso, tá? Você está hipertenso naquele momento, né? E aí, nesses questionários, não tem como eles ficar fazendo acompanhamento de 2 meses para dar um diagnóstico para toda a população, né? Para todas essas pessoas que eles estão investigando. Então, eles fazem uma pergunta que a gente chama que é uma pergunta autorreferida. A gente pergunta para a pessoa: algum médico ou profissional de saúde já diagnosticou você com
hipertensão arterial? Daí se a pessoa falar sim, a gente considera que foi uma resposta autorreferida, tá? E é esse dado que é considerado nesses questionários. Então, existe um pequeno viés, mas é o que dá para fazer quando a gente está pensando em analisar o comportamento de uma população tão grande como a do Brasil. E deu 24,1%, tá? Então, os números de hipertensão variam de acordo com a metodologia, com o estudo, mas eles variam de 20% a 40% dependendo do estudo, tá? De hipertensão. E diabetes geralmente varia de 5%, 6% até uns 10%, tá? Falando de Brasil, tá bom? E aí aqui mostrou novamente hipertensão maiores em mulheres, idosos, menor escolaridade, sem plano de saúde, ex-fumantes, com IMC maior, né? E insuficientemente ativos, tá? Aqui outra questão que é interessante entender, que eu tinha falado já um pouco, agora relacionada à cor de pele, os negros tiveram 30% maior chance de ter hipertensão comparado aos brancos. Aqui existem outros fenômenos explicando, tá? Também, mas os aspectos sociodemográficos, eles são fortemente influenciadores, vamos dizer assim, desse resultado, tá? Vamos lá, os obesos tiveram 2,7 vezes mais chance comparado aos não obesos, tá? E indivíduos com diabetes e colesterol alto tiveram, respectivamente, 2,9 e 1,9 vezes, né, maior chance de terem hipertensão arterial. Então, eles pegaram os hipertensos e começaram a destrinchar esses hipertensos. Vamos entender como é que acontece a hipertensão, né? E eles viram que, por exemplo, pessoas com diabetes e colesterol alto têm maior chance de ter hipertensão. É isso que eu estou falando ali no final, né? Assim como pessoas obesas tiveram quase 3 vezes maior chance de ter hipertensão do que os não obesos, tá? É isso que eu estou falando aqui nesse parágrafo. Bom, esse é o último com dados, tá? Mas acredito que nesse momento vocês já têm uma ideia de como que é essa distribuição, de qual é a relação de desigualdades com doenças, né? Pelo menos as principais, qual é a prevalência de hipertensão, de diabetes, né? Então, isso é importante vocês terem essa ciência, tá? E aí a aula até deu um pouquinho mais longa do que eu imaginava, mas é bom porque fica mais explicadinha e que ajuda vocês para a prova. Aqui, uma pesquisa mostrou prevalência de diabetes de 6,2% no Brasil, com maior proporção entre as mulheres, daí eles comparam, né, homens 7%, mulheres 5,4%. Nos mais velhos, com menos anos de estudo, maior IMC, ex-fumantes, que consomem de maneira abusiva bebidas alcoólicas, naqueles com hipertensão e colesterol, naqueles com estado de saúde irregular, ruim ou muito ruim, porque também a gente pode perguntar nesse questionário: você considera que essa saúde é muito boa, boa, regular, ruim, muito ruim? Aí a pessoa fala o que ela acha da saúde dela. É uma pergunta subjetiva. Só que verifica-se que quando as pessoas falam que é regular, ruim e muito ruim, geralmente ela tem uma doença crônica. E aqui eu estou mostrando isso. Então, a prevalência, né, com relação a diabetes, mostrou que pessoas que têm a saúde, consideram que a sua saúde não é boa ou muito boa, elas tendem a ter, ou melhor, entre as pessoas que têm diabetes, elas tendem a achar que o seu estado de saúde é regular, ruim ou muito ruim, tá bom? Quanto ao número de comorbidades além de diabetes, o estudo verificou que em brasileiros que 18% tinham apenas diabetes, 26% tinham mais de uma doença crônica e 23% tinham 2 ou mais doenças crônicas. Tá? Ainda ali tinha 32%, 3 ou mais. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que você tem uma doença crônica, como essas que a gente está falando aqui, cardiovasculares, né, metabólicas, a probabilidade de ter um desequilíbrio no seu corpo, né, de alguma forma, ou porque você já tem hábitos que às vezes não são, de alguma forma, saudáveis, por N fatores, incluindo os determinantes sociais. Então, veja como é complexo o que eu estou falando aqui. Isso vai aumentar a probabilidade de você ter outras doenças crônicas, tá? Então, é um efeito meio cascata, assim. Então, eu estou num ambiente que não é favorável, né? Eu não consegui estudar o suficiente, eu trabalho muito, eu pratico pouca atividade física, eu fico obeso. Por conta desse contexto da minha vida, e por eu estar obeso, eu tenho uma probabilidade maior, eu me alimento mal, de ter diabetes. Eu, diabético, obeso, não consigo fazer atividade física por causa da minha correria, porque eu trabalho muito, eu cuido dos meus filhos, eu estou estressado, eu vou lá e acabo desenvolvendo uma hipertensão. Então, então é só praticar atividade física para resolver? É isso, né? Que foi a primeira coisa que eu falei? Não, porque eu trabalho muito, eu não consigo. E mesmo se eu conseguisse ter tempo livre, no meu bairro é muito violento e não tem parque e praça. Entende? Então, eu estou aqui citando um exemplo clássico de um aspecto individual. Isso aqui não é para todo mundo e nem todos que estão sendo investigados aqui.
Mas é mais ou menos essa ideia que a gente tem que pensar. Então, a pessoa não faz atividade física, não é porque ela não quer, muitas vezes. É porque ela está num arranjo de vida e de contexto que não favorece ou permite com que ela saia daquilo. E isso acaba gerando um efeito dominó aí, negativo, né? Então, ela vai lá, acaba desenvolvendo uma patologia, a imunidade fica baixa direto, está depressivo, se alimenta mal, dorme mal, né? Tem que acordar às 5 horas da manhã, porque o ônibus tem que pegar o ônibus bem longe, são 3 ônibus para chegar, e tudo isso aí reflete na saúde, tá bom, gente? Vamos pensar a saúde. Quando eu falo saúde com a visão ampliada, é esse o contexto, tá? Então, em resumo, para a gente fechar essa segunda parte da aula, né? Estamos continuando aqui via vídeo, né? A gente viu os fatores de risco altamente presentes na vida do brasileiro, tá? Vocês viram diferença de gênero, de cor, de escolaridade, de renda, tudo isso repercute diretamente no desfecho de saúde. A gente viu as prevalências de doenças crônicas, as principais doenças, né, que os estudos mostram. Vimos os fatores de risco também, né, e o que a gente vai focar mais, que acaba sendo voltado para a mudança de estilo de vida, tá? E a desigualdade na distribuição desses desfechos de saúde, que aí vou remeter àquela aula que a gente já teve sobre isso, a gente falou muito sobre saúde ampliada e desigualdade de saúde. Então, agora, que eu até consegui falar com certo detalhamento, acredito que tenha ficado mais claro para vocês essa relação lá do que eu falei no começo, né, com o que acontece na vida real, que é esses números todos que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, eu recomendo que vocês leiam todos os slides, ouçam essa aula quantas vezes for necessário, tá? Estudem lá o que tiver de complementar, eu botei alguns videozinhos, algumas coisas para ajudar, então tentem ver isso, ajuda, tá? Ajuda bastante. Botei leitura complementar também para algumas dessas aulas. A próxima aula nossa é a avaliação, ela é uma avaliação presencial, tá? Adianto para vocês que é uma avaliação que ela vai ter questões múltipla escolha, verdadeiro, falso e de associação de colunas, assim, não tem dissertativo nela, tá? Então, não precisa decorar o texto certo. Vou decorar as 10 linhas do... Não precisa decorar, mas você tem que entender, porque lá você vai ter que diferenciar uma questão da outra, né? Se eu perguntar, o conceito nananã de tal coisa se refere a isso, 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 né? Você vai ver sim ou não, você vai ver, enfim, você vai ter que identificar se tem a ver ou não. Se você acompanhar esse material que eu acabei de falar, não vai ter dificuldade para poder fazer essa diferenciação, só que é um conteúdo que é novo para vocês, tá? E, de certa forma, não é pouco conteúdo. Por isso que eu fiz essa avaliação agora, para não ficar muito mais robusta essa avaliação, tá? Então, estudem, tá? É uma avaliação que tá tranquila de fazer, dá para fazer tranquilamente nas 2 horas. Aí, vou dar uma tolerância de 10 minutos para chegada em sala de aula, tá bom? E a conclusão dela é até o final da nossa aula da próxima semana. Aqui tem as referências. E é isso, pessoal. Então, espero que essa aula possa ajudar vocês no que faltou, tá? É bom que dá para usar o mouse, então a gente consegue mostrar um pouco melhor as tabelas, dá para ver melhor, tá? Bons estudos, boa semana, bom feriado, bom descanso e até semana que vem na nossa avaliação. Até mais.